boa noite a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Procópio e eu sou um trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nessa noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do encontro com o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 13, a fé e a caridade. Mas antes, nós vamos realizar a nossa prece inicial. Amado Jesus, pedimos o apoio e o amparo dos benfeitores espirituais do Centro Espírita Teresa d'Ávila, para que possam tocar os nossos corações, a fim de que todos nós estejamos mais sensíveis para poder assimilar o estudo do Evangelho de Jesus, que as palavras que aqui serão ditas possam preencher os nossos corações, nos trazendo esperança e nos preparando para esse ano novo que se inicia. E que assim, então, possamos dar por iniciado nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Bom, como nós falamos, nós vamos estudar o capítulo 11, o item 13. Vamos fazer a leitura de alguns trechos e vamos fazer alguns comentários. Logo no iniciozinho do Evangelho, ele começa assim: Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. E eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Aí a gente para pensar, mas por que a caridade é impossível sem a fé? A caridade, conforme nos recomenda Jesus, a caridade com desinteresse, é aquela caridade que a gente pratica sem esperar retribuição, sem esperar que o outro venha nos agradecer ou não. Sabe por causa de quê? Porque quando a gente realiza realmente aquela caridade com a fé, com a crença em Jesus, essa caridade, ela preenche os nossos corações. Não é necessário o outro vir a nos agradecer por algo que a gente fez. Não, porque o agradecimento justamente vai vir direto de Jesus. O agradecimento vem quando a gente realmente consegue colocar em prática, a gente consegue fazer aquilo que Jesus recomendou para a gente. E quando a gente se alinha com as ações de Jesus, o resultado disso é a felicidade, é o que preenche os nossos corações. Por isso nós estamos encarnados, por isso a gente estuda o Evangelho, para que a gente possa realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E quando a gente fala de fé, essa fé é agir com esse desinteresse, é agir conforme nos recomenda Jesus. Essa é a verdadeira fé, é a fé cristã, é aquela que preenche as nossas vidas. Já no segundo parágrafo, continua, e fala assim: É inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na Terra. Vamos pensar? A Terra, nós estamos encarnados somente para viver uma vida de prazer? Será que é essa a nossa finalidade enquanto encarnado? Somente viver os prazeres materiais? Não, né? Se a gente está pensando assim, a gente está equivocado. Porque a gente não reencarna somente para viver uma vida de prazeres. O prazer é importante, sim. É importante, sim. Não há nada de mal em desejar um prazer terreno. Muito pelo contrário, Isso é algo que é salutar. Nós estamos encarnados no mundo material, então isso é lícito. Porém, se eu colocar a minha felicidade somente atribuída à aquisição de um prazer terreno, dos bens materiais, aí eu vou estar equivocado quanto ao meu destino na Terra. Porque nesse próprio item ele continua falando assim, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Veja que fala unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. A gente lembra até do Livro dos Espíritos, da pergunta 132, quando pergunta o objetivo da reencarnação. E a gente reencarna
para poder progredir, para poder crescer, para poder ser feliz, né? Para poder se aperfeiçoar moralmente. Esse é o objetivo da reencarnação. E quando fala com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material, os órgãos físicos é o nosso corpo material, né? E o mundo material é tudo aquilo que está à nossa volta. Então a gente pensa, a gente pode se aperfeiçoar, a gente pode progredir no mundo espiritual? Pode sim, mas não somente no mundo espiritual. É necessário a gente reencarnar para dar prosseguimento a esse nosso aperfeiçoamento moral. Por isso que alguns espíritos, a gente lê até algumas literaturas que o espírito permanece durante muito tempo no mundo material, no mundo espiritual, mas em algum momento ele tem que reencarnar. Ele é obrigado a reencarnar para poder progredir. A gente não progride somente no mundo espiritual. A gente progride no mundo espiritual, mas também é necessário o mundo material. E por que é tão necessário assim? Porque justamente no mundo material, nós vamos estar com aqueles seres que a gente tem mais afinidade e com aqueles que a gente também não tem afinidade. E com esse, a gente vai aprender também. Às vezes, esses que a gente não tem tanta afinidade está dentro da nossa família, às vezes está próximo no trabalho, e tem um motivo bom e justo para isso. Porque se Deus, né, se um dos atributos de Deus é que Deus é soberanamente justo e bom, existe uma causa justa e boa para que isso esteja acontecendo. Então, que a gente possa parar e refletir e pensar, o que eu posso aprender com o outro, né? Será que eu tenho alguma coisa a aprender? Sempre tem. A gente sempre tem a aprender com o outro. Basta a gente ter humildade. E na continuidade fala assim, ó, só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre os elementos tão diferentes. Então, quando a gente pensa, então, será que se aperfeiçoar moralmente é fácil? Não, não é fácil. É necessário concessões e sacrifícios. Concessões de quê? Às vezes concessão do meu ponto de vista, para que eu possa prestar atenção, ouvir o que o outro tem a falar. Esse sacrifício, às vezes é um sacrifício do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Porque quando eu realmente paro para pensar, para observar o outro, eu tiro de foco somente o eu. Eu tiro de foco somente a minha personalidade e começo a perceber também o outro, começo a perceber o que o outro tem a me ensinar. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar voltado para o nosso mundo, né? Vamos achar que nós somos o centro do universo. E não é isso, né? Justamente a gente está encarnado em contato com o outro para que a gente possa aprender alguma coisa. Continuando, né? A felicidade está destinada ao homem na terra, se vós a procurardes no bem, e não nos prazeres materiais. Então, se eu busco somente a minha felicidade nos prazeres materiais, vai ser uma felicidade efêmera, passageira, porque eu vou obter aquele prazer e logo depois eu vou querer mais. Não vai ser o suficiente. Por quê? Porque não é uma felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira não está nos prazeres materiais. Nos traz alguma felicidade, sim, mas não é felicidade plena. A felicidade plena não é somente a voltada para os prazeres materiais. E continua. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. E aí fala alegria para o suplício. Nas obras de André Luiz, nós temos muitos exemplos disso, nas obras de Chico Xavier, Emmanuel, tem até na história em que Emmanuel conta, a história da Lívia, em que, mesmo sabendo que a pena seria uma pena de morte, ainda assim ela procura aprender, estudar sobre Jesus, até que é descoberta, e com isso recebe aquela pena de morte, que é Hiparena, para ser dilacerada pelas feras, mas ainda assim ia com alegria. Nossa, como é que a gente pode pensar isso, Estou na morte iminente e ainda assim estou com alegria. Mas alegria por quê? Alegria porque estou ali em nome de Cristo. Alegria porque realmente consegui compreender os ensinamentos que Jesus quis passar. Essa é a alegria que fala, E hoje nós já não recebemos, esse convite de doar a nossa vida
para que a gente possa estudar, né, sobre o Cristo, sobre o Evangelho, sobre realmente essa filosofia cristã. A gente não precisa mais doar a nossa vida, a gente precisa doar o nosso tempo, a gente precisa realmente despir do nosso egoísmo, porque muitas vezes a gente está em contato com o próximo, né? E às vezes até mesmo no início do dia, quando a gente já está indo para o trabalho e encontra o vizinho e fala, poxa, bom dia, tudo bem? É aquele tudo bem meio formal, né? É o tudo bem que a gente espera que o outro fale tudo bem para que eu possa seguir meu caminho para o trabalho. Mas e se o outro fala, olha, não está tudo bem não? Não está tudo bem. Será que a gente vai ter tempo para parar e para ouvir o outro? Para saber por que não está tudo bem? Ou eu vou olhar para o meu relógio, vou ver que eu estou atrasado e que eu tenho que trabalhar? Bom, a gente não está ali por acaso. Às vezes é aquele outro, né, que a gente está percebendo que não está muito bem, né, a gente pode ser a pessoa que foi colocada naquele momento para que os espíritos possam nos utilizar como instrumento para dar uma palavra de carinho e de apoio. Então que a gente possa pensar nisso também, né? Se a gente perceber se alguém não está muito bem, às vezes está um pouco calado, não quer falar muita coisa, que a gente possa doar um pouquinho do nosso tempo para conversar com o outro. E dando continuidade, né, o espírito protetor fala, né, que única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. É o que está falando, né, do nosso sacrifício, né? Sacrificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Todos nós somos assim, né? Se nós estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiação, é porque todos nós temos orgulho, egoísmo e vaidade. O importante é a gente pensar quanto que eu sou egoísta, quanto que eu sou orgulhoso, quanto que eu sou vaidoso, né? Para que a gente possa realmente ser mais produtivo ao nosso irmão, ao nosso próximo mais próximo que está dentro da nossa casa. E a gente tem um exemplo disso com Teresa d'Ávila. No livro da vida, Teresa, ela relata o quanto que ela aprendeu com o pai e com a mãe. E aí a gente tem também até a importância, né, da nossa evangelização, porque a Teresa fala, né, que o pai era um homem de muita caridade para com os pobres e compaixão para com o enfermo. E ela percebia isso. E já aos 6, 7 anos de idade, isso aí já despertava dentro dela, né? Já despertava dentro dela para que ela realmente pudesse ver uma vida mais cristã. Assim como o pai, ela tem um exemplo da mãe também. A mãe também sendo uma pessoa muito boa. Isso tudo chamou a atenção de Teresa. Então, inicia dentro do nosso lar, inicia dentro da nossa casa com exemplo dos pais. E nada melhor do que nós, que somos pais e que temos filhos, de levar o filho para a evangelização, para que ele possa estar em contato, aprender na evangelização, aprender sobre espiritismo, aprender sobre Jesus, com o cristianismo, e aprender também dentro de casa, com o nosso culto do evangelho no lar, com os nossos exemplos, acima de tudo exemplo, né? Porque palavras o vento leva, mas que a gente possa deixar o exemplo vivo, né? Que a gente possa ser coerente, né? Não só falar, mas o falar e o fazer, que a gente vai estar dando exemplo, assim como Teresa d'Ávila nos compartilha com a gente no livro da vida, né? E ela fala que ela é bem novinha, né, de 6, 7 anos de idade, né, já observando os pais, toda a caridade dos pais, o que chamou a atenção dela, né, para que ela também tivesse uma vida voltada para a oração, uma vida voltada para a fé, como a gente está falando da caridade da fé, uma vida voltada para a fé, uma vida voltada como testemunha, mas que tudo se iniciou também pelo esse exemplo que tem dentro de casa, do pai e da mãe. Então, que possamos também ser exemplos para os nossos filhos, né? Através da prática da oração, da prática da caridade, para que nossos filhos possam crescer com isso dentro dos seus corações. E a gente sabe que quando o momento for mais oportuno, aqueles aprendizados, aqueles ensinamentos que tiveram ali na infância, né, dentro da evangelização, em algum momento vai fazer, né, vai fazer sentido.
Porque o que não pode é deixar simplesmente a criança crescer sem ter fé nenhuma. Não, ela necessita. E se ela vem dentro de um lar espírita, né, porque nós temos esse dever de passar esses ensinamentos para os nossos filhos, para que depois, né, às vezes a criança inicia no espiritismo, depois se torna adolescente, às vezes até alguns se afastam, né? E eu tenho até um exemplo de um encontro espírita que eu participei, né, com jovens, e que um jovem ele voltou, né? Ele estava nesse encontro e ele falou que passou muito tempo afastado do centro, mas que ele sentia a necessidade de buscar ajuda e ele voltou para o centro. Por quê? Porque ele tinha o referencial, né? Então, que a gente possa passar essa referência para os nossos filhos, né? Referencial de religião, referencial de carinho, de amor, de caridade, assim como Teresa teve com seus pais, que a gente possa também ser, né, esse espelho para os nossos filhos, né? E que Jesus possa nos abençoar para que a gente possa cada vez mais estar buscando viver de acordo com as ideias cristãs. A gente sabe que não é fácil, que nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos oscilar, mas o importante é o nosso esforço, não é isso? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, não é fácil, é esforço, né? Mas a gente consegue, né? Com sacrifício, com vontade, com fé, a gente consegue. Então, como nós estamos iniciando o ano, né? Que esse ano a gente possa realmente, né? Buscar, né? Ter como objetivo de vida a gente se melhorar, se esforçar para que a gente possa ser um pouco melhor do que a gente foi nos outros anos e se aperfeiçoar cada vez mais moralmente. Então, a gente agradece a Deus, a Teresa d'Ávila, aos espíritos benfeitores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, para que possa nos incentivar a continuarmos sempre no caminho do bem. Paz e bem a todos.